Graça e paz, irmãos. Vamos falar desta maravilha hoje, dando continuidade aos nossos estudos do livro de Isaías, capítulo 8. Hoje eu quero falar do versículo 11 até o versículo 22. Vamos terminar capítulo 8 de Isaías e nós vamos falar desse tema, Cristo, o refúgio do cristão. Irmãos, vamos então, Isaías, deixa a sua Bíblia aberta, Isaías capítulo 8, do versículo 11 até o versículo 22. Eu vou ler o texto rápido, depois a gente vai devagar tentando esclarecer e entender o que o Senhor falou através do profeta Isaías. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração ou conspiração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem torneis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para as densas trevas. Texto bastante difícil, como toda a carta de Isaías, mas que o Senhor nos ajude a compreender e contextualizar, aplicar para nós hoje. Deixa eu voltar a ler aqui, Isaías 8, 11, 12, depois eu vou fazer um pequeno contexto de onde nós estamos. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo que este povo chama conjuração, nem temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Para nós entendermos onde nós estamos aqui nesse livro, até agora, o que está acontecendo aqui? Dois reis, um rei chamado Peca e um rei chamado Rezim, rei de Israel e rei da Síria, eles queriam invadir Jerusalém, tomar Jerusalém. O Senhor toma o profeta Isaías e vai falar com o rei Acás. Rei Acás é o rei de Jerusalém. E diz o seguinte: olha, os reis vêm contra o Senhor, contra esse rei, mas não tema esses reis. O rei Acás era um incrédulo, um ímpio. Ao invés dele confiar na palavra do Senhor, ele vai fazer parceria com o rei dos assírios, do império assírio chamado Tiglat-Pileser. Ele compra os favores de Tiglat-Pileser para vir destruir o rei de Israel e o rei da Síria. Tiglat-Pileser aceita o suborno, aceita a aliança, vem, destrói Israel, destrói a Síria, só que aí o rei de Judá, que é o rei de Jerusalém, fala: opa, resolvi o problema. Não, ele arrumou um pior, porque aí o Senhor usa o império assírio para se virar contra o rei de Judá, contra o reino do sul. E é nesse contexto que nós estamos trabalhando, entendeu? Então aqui que há todo um medo do povo e um medo do rei de Jerusalém. Eu sei que é um pouco complicado quando esses dois reinos dividem, mas
Reino do Norte e Reino do Sul. A capital do Reino do Norte é Samaria, capital do Reino do Sul, Jerusalém. Quando eu falar Jerusalém, estou falando de Reino do Sul. Quando eu falar Samaria, eu vou falar Reino do Norte. Beleza? E se tiver mais alguma... Tem várias nomenclaturas, várias definições, que eles chamam, às vezes, o Reino do Norte de Efraim, porque Efraim era a maior tribo do norte, chama Reino do Sul de Judá, porque a tribo do Judá era a maior tribo do Reino do Sul. Mas toda vez que chegar nesses pontos, eu vou tentar explicar de uma forma um pouco mais clara. Muito bem, quando ele começa aqui, porque assim o Senhor me disse. Se nós olharmos o capítulo 8 com atenção, nós vamos perceber que esta é a terceira vez que o Senhor fala com o profeta. É a terceira vez que o Senhor fala com ele sobre os acontecimentos. E ele falou de uma forma bastante firme, de uma forma convincente, que ele usa aqui, tendo forte a sua mão sobre mim. Ou seja, o Senhor falou com o profeta de uma forma muito clara, de uma forma convincente a respeito do assunto. E que palavra foi esta que o Senhor falou com o profeta? Ele disse que o profeta não seguisse o caminho que o povo estava seguindo, que ele não andasse por aqueles caminhos e que ele não pensasse como o povo estava pensando. O povo estava achando que tudo era uma conspiração e o povo estava com medo de ser invadido, ser destruído, ser levado por cativeiro, o que isso aconteceria mais tarde, não sob o comando do rei da Síria. Não foram os assírios que levaram o reino do sul cativo, foram os babilônicos. Então o império assírio tentou, mas não conseguiu, só que o povo não sabia disso. Então o povo estava com medo. E o Senhor fala para o profeta que era para ele não seguir pelo caminho, para ele não pensar da mesma forma que aquele povo estava pensando. E a palavra nos traz no Salmo 1 alguma coisa nesse sentido. O que ele diz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém nos caminhos dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Não é mais ou menos isso? Ou seja, não siga nesse efeito manada. Todo mundo está pensando isso? Todo mundo está pensando assim? Opa, você tem alguma coisa diferente, você é cristão. Então, o teu pensamento, o teu caminho, a tua postura não pode ser uma postura comum, não pode ser uma postura igual à postura do povo. O teu pensamento não pode ser um pensamento igual ao povo. Você tem um Senhor que você serve. Então, o nosso pensamento, a nossa postura precisa ser uma postura diferente da postura do povo. E é interessante que o povo, e o rei, e o alto clero, e a liderança, os príncipes do Reino do Sul, eles estavam tremendo de medo. Eles estavam tremendo, a Bíblia diz que eles estavam tremendo de medo, porque havia uma advertência do Senhor, e através do profeta, de que os inimigos estavam já entrando em Judá e conquistando várias cidades. O medo que o povo estava sentindo passava por uma única situação: incredulidade. O medo do rei e o medo do povo passava só por esse fio: incredulidade. Eles não criam que o Deus Todo-Poderoso era suficientemente forte ou poderoso para livrar eles da mão dos seus inimigos, como ele já tinha feito inúmeras vezes no passado. Então, o medo do povo passa por incredulidade. Nada diferente de hoje. Não é verdade? Nada diferente de hoje. Nós temos medo de tudo. Muitas vezes o nosso medo passa por incredulidade nossa também. Porque nós olhamos para esse povo e nós falamos: nossa, mas que povo rebelde. Aí eu preciso falar isso olhando para o espelho. Não é verdade? Preciso olhar falando para o espelho. Esse povo é um incrédulo. Mas eu preciso olhar no espelho lá de casa e falar: esse povo é um incrédulo. Esse povo é um incrédulo, não crê. Olhando no espelho. Não é verdade? Porque muitas vezes nós criticamos, mas nós estamos na mesma situação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós esquecemos, irmãos, que
nós entramos nesse efeito de que todo mundo está falando do medo, do medo, do medo, do medo, e nós entramos nessa seara, nós entramos neste caminho e nós ficamos com medo da mesma forma. E nós esquecemos que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Ele continua no controle de todas as coisas. E o profeta, ele é advertido a respeito deste assunto, de falar para o rei que o Senhor está no controle. Eu anotei aqui uma fala do reverendo Augusto Nicodemos, que ele fala, é interessante, ele diz assim: quando nós enfrentamos uma situação adversa, uma situação, um problema na nossa vida, qual que é a primeira postura nossa? É tentar enfrentar a situação, é tentar resolver a situação. Quando nós não conseguimos, aí nós oramos, aí nós vamos pedir para Deus. Qual deveria ser a nossa postura? Primeiro buscar o Senhor, primeiro orar, entregar a situação diante do Senhor, e depois, de acordo com a vontade, de acordo com o direcionamento do Senhor, nós agirmos e enfrentarmos aquela situação. Pois bem, nós esquecemos que o Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas, e as coisas que o texto fala, ele fala aqui no versículo 13 a 15 do capítulo 8, quando ele diz assim: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Percebe que o Senhor está direcionando para quem eles deveriam temer. Eles estavam temendo um exército, mas o Senhor diz assim: o temor de vocês está na reta errada. Vocês estão temendo aqui, só que vocês têm que temer aqui. Vocês estão temendo no horizontal, mas vocês têm que temer no vertical. Está dizendo: Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, enlaçados e presos. O que significa isso, irmão? Significa que todo aquele que o santifica, que santifica o Senhor, sem dúvida achará nele um lugar de refúgio. Todo aquele que entrega, que busca o Senhor, que o santifica, vai encontrar nele um local de refúgio. E como que nós devemos santificar o Senhor? Dar a Ele glórias devidas ao seu nome, devemos nos relacionar com Ele, crendo que Ele é o Deus Santo, Todo-Poderoso, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz em nosso lugar. Devemos santificá-lo de todas as formas, devemos fazer dele o nosso temor, um temor de reverência pela sua providência, respeito, um temor pela sua soberania e agradecimento pela sua graça e misericórdia. Nós devemos louvar o Senhor, nós devemos bendizer o Senhor, dar graças a Ele, temer ao Senhor. E o profeta e o texto, ele estabelece qual é o critério do temor. Qual é o critério do temor aqui? É um critério, é considerar o Senhor como santo na minha vida, é considerar o Senhor como Senhor da minha vida, ao contrário do que o povo estava fazendo. O povo estava tirando o Senhor da sua vida, estava desprezando o Senhor da sua vida, da sua história, da sua nação, estava renegando, não estavam crendo no Senhor. Olha o que diz capítulo 8, versículo 6. Em vista de o povo estar desprezando as águas de Siloé, que corre brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias. Águas de Siloé aqui é o Senhor, é a presença do Senhor que estava em Jerusalém. Ele faz essa analogia das águas mansas, daquele canal de água que regava e dava, trazia condições do povo de Jerusalém matar a sede. Mas as águas de Siloé aqui é o Senhor. O povo estava desprezando o cuidado do Senhor, estava dando crédito a exércitos humanos. Muito bem, quando a gente fala de temor do Senhor, nós achamos que isso é medo, que isso é pavor, mas o temor que o Senhor pede para nós termos com Ele, irmãos, é um temor
gracioso. O Senhor nos chama a ter um temor dele. Além disso, é um temor acolhedor. Além disso, é um temor protetor e é um temor de livramento. Claro que nós vamos diante dele e nós vamos diante do Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, mas ele nos chama a ele, para nós temermos a ele, e numa contrapartida, ele nos traz a sua graça, ele nos acolhe, ele nos protege e ele nos livra. Então, se nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos dá tudo isso, por que eu vou temer outra coisa? Por que eu vou buscar, como nós vamos ver aqui mais para frente, por que eu vou buscar em outras fontes, se eu tenho essa fonte segura, se eu tenho essa fonte poderosa? Pouco mais para frente você vai ver que o povo estava aconselhando buscar revelação nos mortos. E aí o profeta dá aquela frase maravilhosa: por que você vai buscar conselho dos mortos para os vivos? E é isso que a gente vê. Irmãos, e aqui eu quero fazer já uma pequena aplicação. Se você tem esse temor, se no teu coração você já tem esse temor do Senhor, se você tem consciência de que o nosso temor é ao Senhor, eu digo que só o Espírito Santo pode tratar isso com a gente. Só o Espírito Santo, porque se não for a ação do Espírito Santo, o homem não tem esse temor do Senhor. Muito pelo contrário, o homem faz tudo, parece que para provocar a ira de Deus, tem prazer em provocar a ira de Deus. E o profeta diz assim, o Senhor diz, melhor dizendo, se vocês estão com medo, é de mim que vocês devem ter medo. Sou eu que deve ser a causa de vocês estremecerem de medo, não este exército humano, porque eu comando o exército humano. Esse exército que vocês estão com medo, não dá um passo se não for com a minha ordem. Então vocês estão tendo medo de quem vocês não deveriam ter medo. E vocês não estão tendo medo de quem vocês deveriam ter medo. Vocês estão com medo do homem. Mas quem é que comanda o homem? Vocês estão com medo do exército assírio. Quem é que comanda o exército assírio? Eu que estou trazendo o exército assírio. Então eles vão até onde eu digo que eles vão. Fora disso eles não vão, mas vocês estão com medo. Irmãos, o temor de Deus nos preserva da angústia do mundo. Quando eu tenho essa certeza de que o Senhor está no controle da minha vida, isso me dá um descanso. Isso me traz gozo, sossego. Isso tira de mim, como alguém disse, um saco de cimento de angústia das minhas costas. Eu sei, eu não estou falando que eu não vou ter problemas e que você também não vai ter, mas eu sei em que eu tenho crido. Eu sei que Ele tem cuidado de mim, eu sei que Ele tem prazer em me proteger, em cuidar e trazer a sua graça sobre a minha vida. E por que eu falo isso? Porque nós devemos considerar o nosso Deus como o Senhor Todo-Poderoso, que tem o poder nas suas mãos. Irmãos, vamos analisar, todas as criaturas estão a dispor do Senhor. Eu fiz só um exemplo aqui de 4. Ele mandou o peixe, o grande peixe, buscar Jonas que estava afogando. O peixe foi lá e buscou. Ele mandou os corvos levar comida para Elias. Os corvos foram e levaram. Ele mandou a mula falar com Balaão. A mula foi e falou. Ele mandou o vento parar naquela tempestade com os discípulos. O que o vento fez? Parou. Vento, sossega aí. Tudo está à disposição do Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é a criatura. E muitas vezes eu e você somos uns rebeldes diante do Senhor. O Senhor fala e diz, não, eu sei mais. Irmãos, todo o universo obedece às suas ordens. E o Salmo 147 diz que ele chama todas as estrelas pelo seu nome e nenhuma falta. Não é isso que diz o Salmo 147? Isso ultrapassa a minha imaginação.
se ultrapassa o que eu posso pensar a respeito, mas ele chama todas as estrelas pelo seu nome, e nenhuma vem a faltar. Isso é demais, isso é fantástico. Além disso, olha que outra advertência graciosa que o Deus Todo-Poderoso fala àqueles que não se dobraram diante da confiança do homem. Ele vos será santuário. E o que é isso, irmãos? Santuário aqui no caso é um refúgio, é um lugar de refúgio, um lugar seguro, onde deveriam fugir em tempos de perigo, de tribulações, de medo. O que o Salmo 46:1 diz assim? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, para Ele nós corremos nos momentos de tribulação, nos momentos de problemas, em todos os momentos que nós passamos angústias, nós corremos para o Senhor, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ou seja, para Ele devemos correr sempre, coloca isso, vou usar aqui a fala do Pasquini, grava isso que eu vou falar para você, grava isso, sempre há refúgio no Senhor para aqueles que creem nele. Grava isso, grifa embaixo, coloca como negrito, sempre há refúgio no Senhor para aqueles que creem nele. Concordam comigo ou não concordam comigo? Sempre há refúgio. O problema é que nem sempre nós queremos nos refugiar nele. E por que eu estou falando do refúgio? No Velho Testamento, nós tínhamos as cidades refúgios. Eram 6 cidades refúgio. O povo, os levitas, eles não receberam terra. A tribo de Levi não recebeu terra. Mas eles tinham que habitar em 48 cidades. E dessas 48 cidades, eles tinham que fazer 6 cidades que eram cidades refúgios. 3 de um lado do Jordão, 3 do outro lado do Jordão. Bezer, Ramote, Golã, Quedes, Siquém e Efraim. Essas 6 cidades eram cidades refúgio. E o que era essa cidade refúgio? Quando uma pessoa cometia um crime culposo, ou seja, que não tinha intenção de matar, essa pessoa corria para essa cidade refúgio e ali ele ficava refugiado. Ali havia todo um processo de análise do que aconteceu, e se realmente ele não tivesse culpa daquele assassinato ou daquela morte, ele poderia se refugiar naquelas cidades. Uma dessas cidades, a mais próxima do local que ele habitava. E aí o que acontece? Conosco é diferente. Comigo e com você é diferente. Sabe por que é diferente, irmãos? Porque nós já nascemos culpados. Nós já nascemos sem condições de apelação. Nós não temos cidade para nos refugiar. O homem, ele já nasce sem apelação. Ele já nasce culpado. O nosso crime é doloso. Nós cometemos pecado porque nós gostamos de pecar. A nossa condenação é certa. Não havia juiz humano capaz de nos livrar, porque o nosso julgamento é feito pelo juiz dos juízes. O que diz Salmo 58:3, para você que acha que nasceu bonzinho? Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já desencaminham proferindo mentiras. Essa é a situação de todo homem que nasce. Todo mundo que nasce assim. Desde da madre, ele já nasce desencaminhando e falando mentira. Quando Davi, no Salmo 51, fala que a minha mãe me concebeu em pecado, irmãos, todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos nessa condição. Se você quer ver um pouquinho mais da situação do homem, vai para Romanos capítulo 3, do versículo 10 até o 18, e aí você vai ver quem é o homem. Você vai ver lá num certo momento lá que vai dizer assim: não há um que busque a Deus.
Ninguém busca a Deus pela sua própria força. Se hoje nós buscamos o Senhor, se hoje nós nos alegramos no Senhor, se hoje nós nos refugiamos no Senhor, nós clamamos a Ele, foi porque o Espírito Santo revelou o Evangelho a nós, a mim e a você. Foi porque o Espírito Santo arrancou o seu coração de pedra e colocou um coração de carne. Foi porque o Espírito Santo converteu você a Deus. Porque se não fosse a ação do Espírito Santo, você e eu jamais faríamos isso. O que o pastor falou aqui agora cedo. Quando alguém diz assim, esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo, é uma falácia. Não! Sabe por que não é uma falácia? Porque não foi você que se converteu. Porque não foi você que se salvou. Foi porque você foi salvo pela graça do Senhor. Foi Ele que te salvou. Ele que te concedeu a salvação. E se foi Ele que te concedeu a salvação, a tua salvação é definitiva se você crê em Cristo Jesus como teu suficiente Salvador e Senhor. E é justamente isso daqui, irmãos. Se não houvesse refúgio para nós, certamente a condenação seria justo, mas há um refúgio para nós. E qual é o nosso refúgio? É o tema dessa mensagem. Cristo é o refúgio do cristão. Cristo é o nosso refúgio. Corremos para Ele e Ele nos recebe, nos protege. Ele é o nosso santuário. Nele estamos seguros. O que Ele mesmo disse em Mateus 11, 28 a 30? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Perceba, irmãos, que centraliza nele, em Cristo. É Ele que faz, é Ele que alivia, é o jugo dele, é Ele que nos ensina. Aprendei de mim, porque é Ele que é o manso, é Ele que é o humilde, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí você vai encontrar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Percebe que em Cristo nós encontramos o nosso refúgio? Percebe que em Cristo nós encontramos o nosso descanso? Percebe que em Cristo nós aliviamos toda a nossa tensão? É quando nós lançamos diante dele todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Coloquei uma informação aqui: o cansaço do homem não acaba com uma noite de sono. O cansaço do homem sem Cristo não acaba com uma noite de sono. É um cansaço da alma que somente Cristo pode oferecer o alívio. Só Ele. O cansaço do homem. Uma noite bem dormida não termina, porque o cansaço é interno, é da alma. Só Cristo pode satisfazer, pode trazer esse alívio. Irmãos, e se você encontra nesta condição, cansado de tentar fazer e não conseguir resultados, e continua cansado, corre para Ele, vai para Cristo, se refugia nele, que você vai encontrar descanso para a sua alma. Senhor é o refúgio para o fiel. E aí o texto fala, para o fiel ele é o refúgio, mas aqueles que não crêem nele, o que ele é? Pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Isaías 8, 14, 15. Mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muito dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Irmãos, os judeus, eles se opunham aos conselhos de Deus. Em vez de fazer dele o seu refúgio, força, seu esconderijo, eles resistiam à palavra do Senhor. Eles resistiam às ofertas do Senhor de livrar. Eles queriam fazer o livramento pelas suas próprias mãos. E a consequência disso seria e foi a destruição. O povo desprezavam a oferta do Senhor de continuar sendo o seu Deus. Eles queriam agir pelas suas próprias forças, pelo seu poder,
do exército, mas o Senhor diz não. O Senhor diz, para aqueles que não crêem, será pedra de tropeço. É interessante, quando a gente observa isso, a gente fala muito do reino do norte, sobre Jeroboão, sobre o que fez o povo de Israel pecar. A gente vê que o reino do norte quis invadir o reino do sul, mas se nós colocarmos isso na balança, nenhum dos dois é melhor que o outro. A gente vai ver que o reino do norte, o reino do sul, melhor, não era melhor do que o reino do norte. O reino do sul era tão desobediente quanto. E a gente percebe que houve em 721, a Samaria, o reino do norte, ele foi destruído pelo exército assírio. Aí a gente diz, oxa, o reino do norte foi destruído, que legal, o reino do sul é bonzinho. Não, senhor, 135 anos depois, aproximadamente, Nabucodonosor vem e conquista o reino do sul. Quais os motivos? Os mesmos. O povo abandonava o Senhor. Quais os motivos que o Senhor mandou os babilônicos? Os mesmos. Porque o povo desprezava o Senhor e buscava o seu auxílio no homem. O que acontece hoje? Irmãos, a história não muda, a história só passaram os anos, mas é a mesma coisa, e eu tenho uma notícia triste para você, as consequências serão as mesmas. Serão as mesmas, porque o homem continua desprezando Deus. Apesar de algumas pessoas continuar pregando sobre triunfo, que você tem valor, que você é importante, mas o homem continua desprezando Deus e buscando a sua confiança em coisas, em objetos, em outros homens. Desculpa a sinceridade, mas a consequência será a mesma. A consequência será, o Deus não mudou, é o mesmo Deus. E o que Pedro fala sobre essa pedra de tropeço para aqueles que não creem? 1 de Pedro 2, 6 a 8. Pois isso está na Escritura, diz Pedro. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, e aqui que eu acho interessante os detalhes da Bíblia, não será de modo nenhum envergonhado. Não há possibilidade. Se você crê em Cristo, você não vai ser de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Irmãos, é claro, a consequência é a mesma. Aqueles que creem em Cristo, quem crer na pedra, Cristo, tem a vida eterna. Por quê? Porque aonde está a vida eterna? No Filho. No Filho. A Bíblia diz isso. A vida eterna está no Filho. Então, quem crer em Cristo tem a vida eterna. Mas desprezar a pedra, Cristo, são aqueles que desprezam a palavra do Senhor, desprezam o Evangelho, desprezam Cristo, e para estes não há salvação. Aqueles que desprezam Cristo, aqueles que rejeitam o Evangelho, é isso que a palavra está dizendo. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. O que diz? E a ordem do Senhor para Isaías e seus discípulos, diante de uma situação como essa, é para eles selarem a lei. Olha que texto interessante. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui e os meus filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Aqui é interessante os textos, porque é uma mistura.
O versículo 16, o Senhor falando com Isaías. O versículo 17, o Isaías falando. Então você quebra, dá uns tilt às vezes, para você ver como é que vai aqui e tal. Mas o interessante é que a profecia de Isaías, aquela profecia que o Senhor mandou ele escrever, rápido o despojo, rápido a presa, o despojo, aquela profecia que ele mandou escrever numa tábua de ardosa, agora ela se torna pública com a escrita dele, e ela deveria ser, e a lei deveria ser selada até o cumprimento daquela profecia, porque quando ela fosse cumprida, o povo saberia que era o Senhor que tinha feito, que tinha dado aquela profecia e tinha mandado o profeta escrever. E numa demonstração de fé e confiança no Senhor, o profeta diz o seguinte: eu vou esperar no Senhor. Nós estamos aprendendo com o presbítero Danilo a respeito de Abacuque, e Abacuque tem a mesma expressão: subirei na torre e vou aguardar o que o Senhor tem para fazer. Olha só, uma situação tão tensa como essa, de guerra, de invasão, do exército vindo, o profeta diz: esperarei no Senhor. Eu vou esperar no Senhor. Uma demonstração de fé, uma demonstração de confiança. Mas o profeta coloca a confiança do Senhor e espera nele, totalmente diferente do rei Acaz, que foi fazer aliança com Tiglat-Pileser. Eis-me aqui, essa expressão também é interessante, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas. O que significa isso? Isaías até aqui teve 2 filhos, um filho chamou um resto volverás, lembra disso? Um resto volverás. O que significa um resto volverás? Significa que mesmo depois do cativeiro, um resto voltaria como voltou, sob o comando de Esdras, Neemias, aquele povo que voltou para construir Jerusalém. O outro filho chama rápido despojo, presa segura. O primeiro é misericórdia, o segundo é juízo. O primeiro é misericórdia, um povo voltará. O segundo é juízo, o exército assírio virá contra vocês. Então, por isso que ele diz aqui, os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas. Eram sinais vivos. O Senhor manda o profeta colocar estes nomes nos filhos, e ele coloca estes nomes: um resto volverás, rápido despojo, presa segura. Pois bem, irmãos, agora nós percebemos por que o Senhor manda ele selar a lei. Olha aí, de 19 a 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam ou murmuram, ou tagarelam, né? Isso daqui é uma expressão de tagarelar, e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão alvo. O que significa isso aqui? Irmãos, espíritos familiares, feiticeiros, necromantes, aqueles que faziam magias, consultavam os mortos, eram muito comum nessa época, muito comum. E o profeta, ele repreende, o Senhor repreende esse tipo de prática. Por quê? Porque na lei o Senhor tinha proibido. Olha Deuteronômio 18, 10, 11. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Lembra que eu falei no passado que o rei queimou o seu filho em sacrifício? Olha aqui, o Senhor já tinha proibido isso daqui. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Isso aqui o Senhor tinha proibido. O Senhor já tinha dito na lei: no meio do meu povo, ninguém faça esse tipo de coisa. Mas aqui nós estamos vendo que havia muitos ali em Judá que faziam justamente isso daqui. Ou seja, o povo tinha perdido a fé nas Escrituras, ou melhor, o povo tinha perdido a fé em Deus e estava buscando fé nessas coisas. O povo tinha perdido a confiança no Senhor e estava buscando confiança em mágico, em necromante, em feiticeiro, em agoureiro. E hoje não é diferente.
por incrível que pareça. Irmãos, o profeta faz esse questionamento impressionante. A favor dos vivos se consultarão os mortos? Ou seja, o que os mortos têm para revelar aos vivos? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Ou seja, vocês vão desprezar o Senhor e tudo que o Senhor fez e vão consultar os mortos. E por que isso? E aí ele diz, a lei e o testemunho. Ou seja, a lei e o testemunho são recursos suficientes para o verdadeiro discípulo. E eu vou trazer para hoje, a palavra de Deus, ela é suficiente para nós. Eu não preciso de necromante, eu não preciso de adivinhador, eu não preciso de prognosticador, eu não preciso de agoreiro, eu não preciso de feiticeiro, eu não preciso de encantador, eu não preciso de mágico, eu não preciso de nada, porque eu tenho a palavra de Deus e ela é suficiente para nós. É isso que o profeta está dizendo. A lei e o testemunho, ou seja, deem crédito à lei e aos profetas, e aqui possivelmente ele está dizendo, dei crédito à profecia que o Senhor me mandou entregar para vocês. Eu estou dizendo para vocês, confie no Senhor, mas vocês estão indo atrás de mortos para consultar a respeito de vivos. Irmãos, isso é muito difícil, isso é muito triste. Você sabe por que isso é muito triste? Porque isso acontece exatamente hoje, isso aqui. Pessoas, mágicos, agoureiros, feiticeiros, necromantes, pessoas procurando nesse tipo. E aí alguém diz o seguinte, essas pessoas são invariavelmente enganadas. 22 e 23, eu já termino aqui, que o meu tempo já foi. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras e ansiedade, e serão lançados nas densas trevas. Irmãos, isso aqui é o que eu acabei de falar, isso é a consequência daqueles que não creem em Cristo Jesus. Essa é a consequência que o profeta diz para aquele povo que estava abandonando o Senhor, estava buscando em outras fontes a confiança. E eu coloquei aqui que esses versos é uma descrição da desilusão e desespero trágico daqueles que confiam em qualquer coisa e não confiam na palavra de Deus. Aqueles que confiam em qualquer coisa, mas eles não confiam em Cristo Jesus. Eles chegam ao cúmulo de amaldiçoar a Deus e culpá-los pelas catástrofes. E isso não é difícil a gente ouvir, é só ligar a televisão. Você tem uma catástrofe, agora nós fomos, infelizmente, Petrópolis, né? Foi destruído vários bairros ali. E se você prestar atenção, você já vai ouvir aquela frase, por que Deus deixou? A culpa é Deus, e talvez, se você for procurar um pouco mais, você vai ver pessoas amaldiçoando, pessoas culpando e colocando Deus no centro. Mas, como nós colocamos aqui, coloca a culpa em Deus, mas não reconhece o teu pecado. Coloca a culpa em Deus, mas não se arrepende do seu pecado e não se entrega diante do Senhor. Então, eu quero só fazer 2 aplicaçõezinhas aqui, para eu terminar mesmo. Irmãos, fuja dos lugares que parecem seguros aos teus olhos, mas o telhado desses lugares é de vidro. Fuja desses lugares. Vá para o verdadeiro lugar. Vá para o verdadeiro refúgio, que é Cristo. Irmãos, da mesma forma que Cristo é a pedra na qual a nossa casa está edificada, Ele é a pedra de tropeço para aqueles que o rejeitam. Se você tem se sentido incomodado, irmãos,
saiba que é o Espírito Santo que está te incomodando. Se você ainda não teve a oportunidade de se entregar, se arrepender, se você ler o Novo Testamento inteiro, você vai ver que invariavelmente a Bíblia diz: arrependei-vos, arrependei-vos. A pregação de João Batista era arrependei-vos, a pregação de Jesus Cristo era arrependei-vos, a pregação dos discípulos era arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. E essa é a minha frase final: arrependei-vos e crede no Evangelho.